paz Senhor, pessoal. Meu nome é Amanda. Para quem não me conhece, eu sou jovem ali da Igreja da Sede, da Assembleia de Deus da Sede. Eu nasci e fui criada na nossa igreja, e então eu tenho bastante propriedade para falar sobre o assunto de hoje, que é a infância e adolescência na casa de Deus. Eu posso dizer que eu devo a minha salvação aos meus pais, porque eles me criaram pautado naquela palavra que está em Provérbios 22:6. Eduque a criança no caminho que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Então, os meus pais sempre levaram isso muito a sério. E desde que eu tava chegando, eu não tinha nem nascido, eles se preocuparam com a questão da minha salvação e de como que eles iam me educar para que isso fosse uma prioridade para mim. Eu sempre fui na EBD, eu sempre fui muito assídua e quando eu era criança, inclusive, tinha muita premiação de quem traz Bíblia, quem traz revista, quem não falta, e eu sempre era as crianças ali que ganhavam o prêmio, eu tava sempre no meio, porque meu pai sempre priorizaram muito que eu fosse ensinada de acordo com o que a palavra fala. E eu testemunho disso com alegria porque o desejo de estar na casa de Deus, ele só vai existir a partir do momento que a gente souber que aquilo existe, né? A palavra fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu não tivesse escutado tanto, mesmo que você pense, a criança ela vai na igreja, mas ela não tem discernimento, ela não entende o que ela tá vendo. Realmente, às vezes ela não entende, às vezes é só uma história bonitinha para ela ali. Mas dentro do coração dela é plantada uma semente. E no momento que ela é confrontada durante a vida por qualquer que seja o problema, a dificuldade, ou a alegria, ou as oportunidades, ela vai saber discernir o que é certo e o que é errado a partir daquilo que ela aprendeu ouvindo. E às vezes nem ativamente, às vezes foi uma coisa que ela não sabe de onde que ela escutou. E ela escutou na infância na igreja, né? Então, essa parte para mim foi muito importante para que eu tivesse a base que eu tenho hoje enquanto cristã, né? Essa parte que os meus pais me proporcionaram. Que mais? Eu acho que a pior parte, para quem nasce na igreja e tá acostumado com o evangelho e tudo mais, é que a gente tá realmente acostumado a ver milagre, a gente tá acostumado a escutar testemunho, a gente tá acostumado ao agir de Deus. Então, quando a gente entra na adolescência, no começo da juventude ali, às vezes a gente é confrontado na faculdade ou no trabalho ou por pessoas que não têm a mesma fé que a gente tem, por várias situações, né? Às vezes questionando o poder de Deus, às vezes questionando as pessoas, porque as pessoas são hipócritas dentro da igreja, porque o pastor não presta, porque, enfim, mil coisas, né, que são confrontadas na adolescência e que às vezes o jovem, por falta de base, ele acaba se distanciando da casa de Deus por colocar a fé dele em homens, né? Vocês que estão entrando agora, que estão sendo discipulados, é muito importante que a gente entenda que mesmo que as pessoas sejam usadas por Deus para nos orientar, para nos ajudar na nossa fé, elas continuam sendo pessoas e pessoas que falham, né? As pessoas elas erram e erram em errinhos e erram em errões, em coisas assim às vezes absurdas. E se a gente depositar a nossa fé nessas pessoas, porque elas são referência para nós vamos certamente nos decepcionar. Porque a única pessoa que realmente não vai nos decepcionar nunca é Jesus. Esse sim, deu a vida por nós. Esse sim, realmente não teve culpa nenhuma, nem pecado nenhum. Nele nós podemos depositar toda a nossa fé, toda a nossa energia, digamos assim. Agora, em pessoas, as pessoas elas erram, elas se apaixonam por alguns objetivos, por algumas coisas, e às vezes elas erram a mão, né? E quando a gente cresce na igreja, é muito comum que o jovem ele acabe se afastando porque ele se decepciona com as pessoas. Mas a verdade é que Jesus nunca nos decepciona, ele nunca nos abandonou, né?
E a decisão de abandonar sempre é nossa. Nós que fazemos o abandono da fé, a gente vai chamar isso de apostasia da fé, porque a gente acha que não vale a pena. Mas Jesus nunca vai olhar para um de nós e dizer, não, a Amanda não vale a pena, ou aquela pessoa não vale a pena. Ele investiu a vida dele em nós. Então é isso que a gente tem que levar em consideração. Outra coisa que é muito importante é falar sobre a necessidade de pertencimento e comunhão. Como assim? Se a gente for lá na Bíblia, em 1 Coríntios 12, vou pular logo para o 27, mas vocês podem começar lá no versículo 12 e continuar. Vai falar sobre o corpo e as muitas partes, enquanto corpo de Cristo. Nessa parte da Bíblia, o autor aqui ele fala o seguinte: cada um de nós, a gente é como se fosse uma parte do corpo de Cristo. Então, um é a mão, outro é o dedinho do pé, outro é o dente, outro é, não sei, tô inventando agora. Mas cada um é uma parte do corpo, né? Se eu tiro um braço de uma pessoa, a pessoa vai sentir falta do braço. Se eu tiro a perna, vai sentir falta da perna e assim por diante. Então, o que ele quer dizer? Quer dizer que não tem como desmembrar as pessoas. Não tem como a gente pegar e falar, essa pessoa é importante, essa pessoa não é importante. Não, todo mundo é importante. A mão que eu vejo é importante, mas o fígado que tá lá dentro, e às vezes eu nem sei qual que é a função dele, também é importante. Então, quando a gente é corpo, a gente precisa trabalhar junto. E por que a gente tem que trabalhar junto? Por que a gente tem que ir para a igreja? Por que eu não tenho que só orar em casa e esperar que Deus faça tudo lá do céu? Porque é importante que a gente se sinta pertencente de alguma coisa. É importante que a gente tenha uma família. É importante que a gente saiba que existem pessoas que a gente pode contar. Apesar dessas pessoas, eu não posso considerar que elas são perfeitas ou que eu tenho que imitar essas pessoas porque elas são corretas. Não, eu tenho que imitar a Cristo. Mas essas pessoas, às vezes a bagagem que elas têm, o conhecimento que elas têm de vida, podem me ajudar a sofrer muito menos, né? Ou não, ou é uma situação, por exemplo, de doença que a pessoa está passando por uma dificuldade, pode ser no relacionamento ou com dinheiro, a gente não sabe, mas em diferentes fases da nossa vida a gente tem dificuldades. E quando uma pessoa já passou por aquilo, ou mesmo quando a gente já passou por aquilo, quando a gente vê uma outra pessoa passando pela mesma situação, a gente consegue chegar e falar para a pessoa, viu? Calma, vai passar. Daqui a pouco você vai ter uma oportunidade nova, ou você vai ter um tratamento para essa tua doença que você vai conseguir superar. Você só precisa ter força, você só precisa prosseguir e fazer conforme você sabe que Deus quer. Porque Deus tem um propósito em tudo, né? Em tudo que vem pro nosso... No bem e no mal, Deus tem um propósito em tudo. Tudo é pra glória dele. E nada acontece se não for permissão de Deus. Por mais que às vezes isso parece triste, ou a pessoa fica questionando por que Deus permitiu que isso me acontecesse, mas nada é em vão. E tudo que acontece com a gente, alguém já passou por aquilo. Dificilmente você vai ser o primeiro a passar por alguma coisa. Então, quando a gente tá vivendo junto, numa comunidade, em que as pessoas se ajudam, que elas se preocupam uma com as outras, a gente consegue ter essa rede de apoio, né? Eu comecei o curso de farmácia quando eu era um pouco mais nova na faculdade, e a primeira coisa que a gente aprende é o que significa saúde. E a saúde, ela não é só você não estar doente. A saúde, ela tem a ver com todo o contexto que a pessoa vive. Desde a parte mental, emocional, as pessoas que ela tem em volta, a questão da higiene pessoal, a questão do trabalho dela, de como ela encara as situações, tudo tem a ver com saúde. Só que você não consegue ser uma pessoa saudável se você não tiver uma rede de apoio. E o que significa ter uma rede de apoio? É ter pessoas que você possa confiar. Então a gente precisa ter pessoas mais velhas para orientar sobre coisas que a gente ainda não viveu. A gente precisa ter pessoas mais novas pra gente não acabar sendo ignorante, né? Porque a gente acha que é dono da verdade e tudo mais. Mas quando a gente olha para uma criança, a gente vê a simplicidade com que ela aborda as coisas,
como elas encaram a vida, e que se a gente vivesse muito mais parecido com as crianças seria mais fácil. Então é importante que a gente tenha pessoas diferentes no nosso círculo, para que a gente possa ter uma vida mais leve, mais tranquila, né? E para encerrar tudo isso, eu queria falar que uma coisa que talvez uma pessoa que se converteu agora não imagina é que quem nasceu e cresceu dentro da igreja, em algum momento tem que passar sim pela conversão, né? É muito mais fácil pensar que uma pessoa que fazia tudo errado, levava a vida toda de qualquer jeito, ela vai mudar, ela vai se converter, ela vai aceitar Jesus e vai ser tudo diferente dali pra frente. Ah, e aí ela larga da bebida, de sei lá o que era o problema que essa pessoa tinha. Mas uma pessoa que nasce num lar cristão, que não fala palavrão, que não bebe, que não fuma, que não faz coisa errada, essa pessoa, ela não vai ser salva só por ser boazinha. Ela precisa optar por Cristo, ela precisa aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Então, em algum momento na minha vida, eu precisei fazer essa escolha. Eu precisei olhar para dentro de mim, colocar as coisas no lugar e falar: será que é realmente nisso que eu creio? Será que tudo que meu pai e minha mãe me ensinaram é verdade? Será que tudo que eu ouvi na igreja, tudo que eu ouvi, realmente existe um céu para onde eu vou? Existe tudo isso que me ensinaram? Será que é verdade ou será que é só um lugar onde todo mundo vai lá e para ser alguém melhor? Então existe um momento na nossa vida que a gente precisa parar e se confrontar e se perguntar se o que a gente fala, se o que a gente faz, se o que a gente acredita, porque até a gente realmente acreditar, a gente só faz de conta que acredita, né? Enquanto a gente cresce na igreja, assim. Então, teve um momento da minha vida em que eu tive que parar, organizar a minha vida mentalmente, os meus pensamentos e ver se realmente era nisso que eu acredito. Então, eu tive que ter um encontro com Cristo. Eu comecei a questionar as coisas que eu ouvia, eu comecei a questionar as coisas que eu aprendi, os pensamentos dos meus pais. É normal, né? Todo jovem ele vai lá e vai questionar o que a mãe e o pai falam, lógico que com muito respeito e educação, mas você tenta entender quais são os fundamentos, por que eles fazem isso, por que eles creem naquilo. Então, teve um momento que eu precisei encontrar Jesus. E a partir do momento que a gente tem uma experiência com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus, a gente não consegue não acreditar. Então, o meu conselho para vocês é: orem sempre, leiam a palavra sempre, porque a palavra é a mesma, ela sempre foi a mesma. Mas toda vez que a gente lê, a gente consegue tirar coisas diferentes da palavra, a gente consegue ver coisas que a gente não tinha visto antes. Então, é a forma com que Deus fala com a gente, né? Quando a gente fecha os nossos olhos, ele tranca o quarto, se ajoelha e vai orar, é o momento que a gente quer falar para Deus. Mas às vezes a gente esquece de sentar e escutar o que Deus quer falar pra gente. Então, ler a palavra é dar oportunidade para Deus falar o que ele tem para falar para cada um de nós. E é legal, né, pensar que Deus pode falar particularmente com a gente. Então, a gente às vezes não entende por que as pessoas não leem a Bíblia. Mas se você parar para pensar que é Deus falando com você, dá muito mais vontade de ler, não dá? Então, é a maneira que a gente tem de dar a oportunidade de Deus falar com a gente. E a última coisa, prometo que é a última. Busque o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque é a forma incontestável de você provar de Deus, provar do Espírito Santo. É uma experiência que ninguém vai tirar de você. E quando alguém te questionar, será que Deus existe? Será que você não está perdendo tempo na igreja? A partir desse momento que você foi revestido com o poder de Deus, com o Espírito Santo, você não tem mais dúvidas. Então, assim, é uma coisa que está disponível para todos. O batismo com o Espírito Santo é o menor dos dons e a gente tem que buscar. Enquanto crente, a gente precisa estar revestido, porque como que a gente vai pregar se a gente não tem esse revestimento? Então, o Espírito Santo ele é dado a nós quando a gente aceita o sacrifício de Jesus. Quando a gente crê que Jesus morreu por nós, a gente já está vestido do Espírito Santo. Mas a partir do momento
em que eu busco aquela presença, eu quero saber quem Deus é. Nesse momento, a gente é revestido. Então, a gente já tinha uma roupa, a gente tem uma roupa por cima da roupa, que dá pra gente ter certeza do que a gente tá fazendo e por que a gente tá aqui. Então, esse é o meu conselho. Ore sempre, leia a Bíblia e busque o batismo com o Espírito Santo. Amém?